o Império Brasileiro negociou o reconhecimento da independência do país através de missões diplomáticas. O que são missões diplomáticas? É a representação oficial de um país em outro país com a finalidade de resolver conflitos da maneira mais pacífica possível. O Marquês de Barbacena, ele foi importantíssimo para o processo de reconhecimento do exterior da independência do país, pois ele deu vários conselhos ao Dom Pedro I. A Inglaterra serviu como uma espécie de intermediária na comunicação entre os países para o reconhecimento da independência e com o Marquês de Barbacena, ele também contribuiu para que o Brasil realizasse um acordo com Portugal, que culminou numa dívida de 3 milhões de libras esterlinas. Eu quero saber o título, Um Defeito de Cor. Tá. Tem uma relação histórica esse título? Tem, exatamente. Eu tirei esse termo é tirado de uma lei do período colonial brasileiro, em que as pessoas negras que quisessem, né, ou que até fossem convidadas para participar da administração religiosa, da administração do exército, né, ou das armas, Um ou emprego da igreja, público, né? um emprego público ou Conseguir religioso, isso. exatamente, né? Ele precisava fazer o quê? Ele precisava escrever para o imperador, né, dizendo que tinha bons antecedentes e pedindo dispensa do defeito de cor. Literalmente. Literalmente, né? Ou seja, ele abria mão da própria cor, né, que era tida como um defeito. E a reconhecia como um defeito. E a reconhecendo como um defeito, pedindo dispensa e perdão por isso. Né? E assim, muitas figuras de destaque, muitas figuras negras de destaque na colônia, no período colonial do Brasil, teve que fazer isso. Escrever essa cartinha. Exatamente. Insalubridade é um eufemismo quando se trata da vivência de escravizados aqui no Brasil. O Jamie afirma que, na vivência dos escravizados aqui no Brasil, há a contradição entre ser humano e ser coisa, no sentido de que os escravizados eles tinham as suas próprias vontades, mas eles não poderiam executá-las. Mas eles deveriam executar as vontades dos seus senhores. Caso contrário, eles seriam submetidos a diversos tipos de castigo, entre eles calabouços, anjinhos, açoites, máscara de Flandres e até mesmo a própria pena de morte. Algumas das revoltas escravas ocorridas durante o período regencial são a Revolta dos Malês e a Revolta de Carrancas. A Revolta de Carrancas aconteceu em Minas Gerais em 1833, nas fazendas na região de Carrancas, às quais pertenciam à família Junqueira. Nessa revolta, quase um ramo da árvore genealógica da família foi assassinada. A revolta foi liderada pelo escravizado Ventura Mina, que morreu durante o confronto. A Revolta dos Malês ocorreu em 1835 e foi composta principalmente por negros muçulmanos que tinham o objetivo de, além de se libertarem, implementarem a República Islâmica. Ela foi liderada por Alufali Kutan, os alufazes eram chefes religiosos muçulmanos negros, Manuel Calafate e Luísa Marim.
uma possível mãe do advogado e abolicionista Luiz Gama. A revolta durou pouquíssimo tempo, menos de 48 horas, pois ela foi ligeiramente denunciada, o que permitiu que as forças de repressão do Império agissem rapidamente. A Assembleia Constituinte de 1823, convocada em 1822, visava a elaboração de uma Constituição a qual, segundo o próprio Dom Pedro I, deveria deixar os três poderes bem divididos. Durante a Assembleia, Dom Pedro I fez questão de deixar clara sua hegemonia, dizendo aos deputados que foi sagrado e coroado. Portanto, as decisões daquela Assembleia não deveriam interferir negativamente no seu poder. Com a demissão de José Bonifácio, os seus irmãos, os Andradas, passaram a tecer críticas ao imperador. Para isso, utilizaram o jornal O Tamoio, o qual já se posicionava contra Dom Pedro I. Com isso, o imperador dissolveu a Assembleia, com a afirmação de que proclamaria outra, mas não o fez. Posteriormente, foi imposta a Constituição de 1824. Nesta conferiu-se maior poder ao imperador, especialmente através do poder moderador, com o qual Dom Pedro I poderia dissolver a Câmara dos Deputados, afastar juízes suspeitos e intervir nos demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Acredita-se que a outorga da Constituição de 1824 tenha sido paradoxal. Ao mesmo tempo que ela confere ao território uma Constituição, ou seja, um retrato verossímil de um Estado, dando à monarquia certa seriedade perante os outros países, ela também representa a continuidade da dissolução da Assembleia de 1823, considerada por muitos historiadores como um golpe. No Brasil pós-independência, Dom Pedro I governava com um poder centralizado e uma administração elitizada que favorecia portugueses e a elite local. Apesar da Constituição, o imperador mantinha controle absoluto, limitando a autonomia das províncias. A Câmara dos Deputados e a sociedade civil enfrentavam o autoritarismo do imperador, enquanto a imprensa liberal denunciava abusos e escândalos. A crise econômica, agravada pela Guerra da Cisplatina, aumentava o descontentamento. A Confederação do Equador foi um importante movimento revolucionário que ocorreu no Brasil durante o primeiro reinado, em 1824. Iniciou-se em Pernambuco e abrangeu outras províncias nordestinas, como Ceará e a Paraíba. Esse movimento defendia a maior liberdade de imprensa, a maior autonomia das províncias e a instauração de um regime republicano federalista. Em sua liderança, haviam jornalistas Frei Canella, que fundou o jornal Tifes Pernambucano, e Cipriano Barata, que atuava na Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco. Os dois utilizavam a imprensa para veicular ideias republicanas e federalistas, e para criticar o autoritarismo do governo. Após a independência do Brasil em 1822, muitas províncias esperavam ter maior autonomia política. Porém, com a dissolução da Assembleia Constituinte e a criação do poder moderador, que concedia ao imperador amplos poderes, o desagrado com o governo se intensificou principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A retaliação ao movimento se deu de um modo rápido e violento. As tropas enviadas pelo imperador, comandadas por Francisco de Lima e Silva, conseguiram suprimir a revolta em poucos meses. Os líderes desse movimento foram capturados e executados. Durante o período regencial no Brasil, entre 1831 e 1837, houve uma grande propagação das ideias liberais. Essa difusão se iniciou com a formação da Regência Trina Provisória, que vigorou de abril a julho de 1871. Seus membros foram Nicolau de Campos Vergueiro, José Joaquim de Campos e Francisco de Lima e Silva, e eles deveriam governar o país após a abdicação de Dom Pedro I, enquanto não houvesse alguém para substituí-lo definitivamente. Houve uma reorganização das forças políticas, possibilitando a formação de novas facções com diferentes propostas para o futuro do país. Chamados de moderados, eles pertenciam ao Partido Brasileiro e defendiam reformas na Constituição e visavam a autonomia provincial e a implantação do federalismo, além de defender o fim da vitaliciedade do Senado. O Partido Restaurador, por sua vez,
cujos integrantes eram conhecidos como ultraconservadores ou caramurus, era composto principalmente por membros do Partido Português, e eles defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono e a manutenção do conservadorismo na política. Havia também o Partido dos Exaltados, Farroupilhas ou Jurujubas, que eram representantes dos liberais radicais, que lutavam pela ampliação da democracia, pela descentralização do poder e pelo federalismo. Assim como os moderados, eles eram contrários à vitalicidade do senatorial. Devido à instabilidade política causada por distúrbios populares, como a Noite das Garrafadas, foi formada a Sociedade Defensora da Liberdade e da Independência Nacional, uma coalização que buscava unir forças políticas em prol da restauração da ordem e da tranquilidade pública, além de preservar a liberdade e a independência nacional.